Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e vim aqui para te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever aí, ativar o sininho, para você estar sempre recebendo aí notificação dos vídeos novos que estão chegando aí no canal. Seja bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes da geometria plana, não só no ensino fundamental, como vai ajudar muito vocês no médio também. A gente vai falar sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Quem nunca ouviu falar sobre essas retas? Enfim, as retas paralelas são aquelas que não possuem ponto em comum. Elas estão sempre mantendo, todos os pontos delas estão mantendo sempre a mesma distância, ou seja, elas não se cruzam. E essas retas paralelas, a gente vai observar aqui que nessa matéria a gente vai cortar essas duas retas, uma reta que a gente vai chamar de transversal. Quando a gente tem duas retas paralelas e a gente faz passar por elas uma reta transversal, você vai observar que vão ser formados 8 ângulos, que eu coloquei com cores diferentes para facilitar a visualização de vocês. Observa o seguinte, esse ângulo que eu marquei com o número 1, se você colocasse ele, representasse ele nesse grupo de baixo, você concorda que, usando aqui seu dedo, você consegue visualizar isso. Você concorda que ele cairia exatamente na mesma posição que esse ângulo 5? Então a gente diz que o ângulo 1 e o ângulo 5 são chamados de ângulos correspondentes. Por quê? Porque eles correspondem à mesma posição, só que em grupos diferentes. Lembrando que isso aqui vai funcionar sempre que as retas forem paralelas, e sempre que isso acontecer, sempre que você tiver ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes. Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Então vamos ver quais são todos os pares de ângulos correspondentes que a gente tem aqui nessa situação. O 2 vai cair exatamente onde está o ângulo 6, o 3 vai cair exatamente onde está o ângulo 7, e o 4 cai exatamente onde está o ângulo 8. Então quem são os ângulos correspondentes que a gente tem aqui? 1 e 5, o que mais? 2 e 6, o que mais? 3 e 7, o que mais? 4 e 8. Beleza até aqui, gente? E lembrando que, como eu falei para vocês antes, se eles são correspondentes, eles vão ser também o quê? Congruentes. Eles possuem a mesma medida. Tudo bem até aqui? Beleza. Aí a gente vai ter também os ângulos colaterais. Se você observar essa palavra colaterais, quer dizer o quê? Colaterais quer dizer mesmo lado. Então, os ângulos que estão do mesmo lado, eles podem estar dentro, e aí eles vão ser chamados de internos, ou fora, e aí eles vão ser chamados de externos. Vamos ver quem são os internos primeiro, que estão do mesmo lado. O 3 e o 6 são colaterais internos, o 4 e o 5, que também são colaterais internos. E quem são os colaterais externos? O 1 e o 8, o 2 e o 7. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Agora, vamos observar, vamos pegar um dos pares de colaterais que a gente tem, por exemplo, o 4 e o 5. Se você pegasse o ângulo 4 e rebatesse ele aqui para baixo, ele não cairia exatamente em cima do 8, já que eles são correspondentes? Perfeito. Então eu posso dizer que o 5 e o 8 são ângulos suplementares. Suplementares? Isso. São aqueles que somam 180 graus, lembrou? Então, todo ângulo que for colateral vai ser suplementar, ou seja, a soma deles vai dar 180 graus. Agora a gente vai falar sobre os ângulos alternos. Como o nome está dizendo, alterno quer dizer que estão em ângulos em lados alternados, em lados diferentes. Então, vamos ver quem são os alternos internos e os alternos externos. Alternos internos, 3 e 5, 4 e 6 são alternos internos. E agora vamos para fora, vamos para os externos. 1 e 7 e 2 com 8. São os ângulos que a gente tem alternos externos. Vamos pegar uma dupla dessas, vamos pegar, por exemplo, 1 e 7. Se você rebater o 1 aqui para baixo,
Ele cairia onde está o 5, já que eles são correspondentes. E 5 e 7 são chamados de ângulos OPV, para os mais íntimos, opostos pelo vértice. E se eles são OPV, eles são congruentes. Ou seja, os ângulos alternos também serão ângulos congruentes. Então, essa é a matéria que a gente vai usar, né? Vai usar muito em geometria, muitas demonstrações a gente usa isso daqui. Às vezes o aluno esquece uma matéria, mas se ele lembrar disso daqui, ele vai matar a questão. Então é importante vocês terem muita noção desse conteúdo aqui. Então, quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente tem a criação de 8 ângulos que podem se classificar dessa maneira que eu apresentei para vocês. Agora a gente vai fazer uma questão, a gente vai aplicar essa matéria aqui numa questão que caiu num concurso, para vocês verem como é importante isso daqui. Galera, a parada é a seguinte, a questão que caiu no Cefet fala o seguinte: na figura, AB é paralelo a CD e ele quer saber o valor do ângulo BEC. No nosso caso aqui, o ângulo BEC é esse valor de X aqui. Bom, pelo que a gente estudou de retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente já tem essa informação importante, AB é paralelo a CD. Só que esse ângulo X aqui, ele está meio confuso para a gente porque não tem nenhuma paralela aqui. Mas a gente pode malandramente criar uma reta paralela auxiliar aqui passando por esse vértice, que seja paralelo tanto a AB quanto a CD. Eu vou traçar essa paralela aqui, essa paralela auxiliar. E para me ajudar, eu vou prolongar esses segmentos aqui. Agora, usando aquilo que a gente estudou no início da aula, observa o seguinte: esse ângulo de 40, vamos analisar essa paralela com essa paralela auxiliar aqui, que eu vou chamar de paralela R. Esse ângulo de 40 graus aqui, ele vai cair aqui, ele cai aqui. Por quê? Se são paralelas cortadas por essa transversal, esse ângulo aparece aqui. Então aqui a gente tem um ângulo de 40 graus. Do mesmo modo, esse ângulo daqui, agora vamos analisar essa paralela com essa, esse ângulo de 35 graus aqui, cairia aqui. Esse cara aqui é correspondente aqui. Então, esse ângulo é de 35 graus. Então, agora a gente já está na cara do gol, porque o ângulo X é OPV, a soma desses dois ângulos. Então, o que a gente vai ter? X vai ser igual a 35 graus mais 40 graus, ou seja, X é igual a 75 graus. Tranquilo. Agora, eu vou ensinar para vocês uma bruxariazinha para resolver essa questão muito mais tranquilo. Vem comigo. Chegou a hora da bruxaria. Para resolver essa mesma questão do Cefet, alguns professores, alguns livros chamam esse teorema de teorema do bico, outros chamam de teorema da asa delta, não importa o que a gente vai chamar aqui, o importante é a gente matar essa questão de maneira tranquila. O que acontece? Sempre que a gente tiver uma situação como essa, duas paralelas, a gente tiver um bico aqui dentro, né, que pode ser na horizontal ou na vertical, como a gente está vendo, a gente vai ter que todos os ângulos somados que estão voltados para um lado vão ser iguais a todos os ângulos que estão somados, que estão voltados para outro. Como assim? Imagina essa situação aqui. Eu tenho, sei lá, um ângulo A aqui, um ângulo B aqui e um ângulo X. Eu quero saber qual é o valor de X. O que a gente tem? Esse ângulo A, como ele é OPV, ele aparece aqui. Tudo bem? Ele está aqui dentro. Assim como esse ângulo B, como é OPV, vem para cá. Então eu posso até eliminar esse ângulo daqui para ficar parecido com a situação do nosso problema aqui do Cefet. Então o que acontece? Pelo que eu acabei de dizer para vocês, essa bruxaria que vai valer para vocês levarem para o resto da vida, o que a gente tem? Esse ângulo X, que é o único que está aqui voltado para o lado esquerdo, vai ser igual à soma dos dois que estão voltados para a direita, ou seja, X é igual a A mais B. Ahá! Isso é muito bom para você. Por quê? Nessa questão aqui, eu não posso virar pedra por motivos óbvios, mas você pode virar aí a cabeça para entender melhor. O que a gente vai ter? X vai ser exatamente igual a quem? 35 graus mais 40 graus, ou seja, X é igual a 75 graus. Lindo demais. Gente, tá claro isso? Viram como esse teorema aqui, como essa forma de fazer é muito mais tranquila do que a forma anterior que eu usei? Então pode usar isso daí quando você tiver esse tipo de configuração de problema. Gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou do vídeo de hoje, não deixa de colocar o coraçãozinho aí, comentar,
compartilha esse vídeo para a galera, para o pessoal que está desesperado aí com matemática e fica atento que tem muito mais coisa, muito mais novidade para vocês aí pela frente. Obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!